Fala aí, meus queridos amantes de mangá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Viemos aqui hoje porque eu assisti a primeira temporada de Bel-Air, que é uma série, uma reimaginação, né? Tipo um remake de Um Maluco no Pedaço. E eu tenho muitas coisas pra comentar sobre ela, muitas coisas que eu curti na série e o que eu achei mais legal nela, né? Então se acomodei, prepare-se para o vídeo e roda a vinheta. Bom, pessoal, estamos aqui, né, pra gente iniciar esse vídeo. Eu tenho que falar pra vocês, eu mordi a minha língua, porque na época que eu fiquei sabendo que ia ter essa série mais chamada Bel-Air, se vocês não sabem, Bel-Air é uma série que ela faz uma... Tipo, ela reconta a história de um maluco no pedaço, dessa vez com um contexto muito mais sério sendo colocado em pauta ali pra gente. Eu falei muito nessa época que, tipo, sem Will Smith, essa série não vai ser tão boa. Foi o que eu pensei na época, tipo, cara, o Will Smith é o que fazia a série ser boa, é o que fazia desenvolver. Mas eu mordi a minha língua. Cara, eu assisti a primeira temporada, então o que eu vou falar pra vocês aqui é só em relação à primeira. Eu ainda não vi a segunda, eu sei que ela já tá disponível, e eu vou assistir. E quando eu assistir, eu vou vir aqui falar pra vocês. A primeira temporada de Bel-Air é muito interessante e todo o contexto dela, né? Ela é uma reimaginação de tudo que aconteceu em Um Maluco no Pedaço, sempre respeitando a história e fazendo mudanças para a atualidade, né? Porque ela passava nos anos 90, a gente já tá no século 20, né? Eles estão falando em 2020, 2022 e tudo mais. Então eles têm que falar com contextos mais atuais para pegar um novo público da série. A série ela começa bem simples, né? Aí começa com a história original. O Will arruma um problema na Filadélfia e é obrigado a ir morar com os tios em Bel-Air. Só que na série, o problema que o Will arruma não é um probleminha simples. O Will cria um caos ao ir para um jogo de basquete contra um traficante local da Filadélfia. E lá, quando ele ganha, após uma bagunça ser iniciada por outro idiota lá que tem lá, o Will acaba tendo que pegar uma arma que estava com o amigo dele, o Ice Tray, e atira pra cima e depois aponta essa arma o traficante. E tipo, o cara surta de raiva nessa hora e fala que se o Will não atirar, ele vai morrer. E aí acaba que os dois são presos, são levados pra cadeia, onde o Will é ameaçado a noite inteirinha por esse cara. No dia seguinte, na parte da manhã seguinte, os policiais aparecem lá, já tirando o Will da cadeia, com a mãe dele muito furiosa com ele, falando com ele que ele vai pra Bel-Air. E tipo, isso em menos de 24 horas, toda essa decisão foi tomada. Então a mudança na vida do Will foi de uma hora pra outra, ele simplesmente quebra totalmente, sabendo nada do que vai acontecer. Tipo, ele tá um dia na Filadélfia, no dia seguinte ele tá correndo e voando para ir para Bel-Air, conhecer os parentes dele que ele não sabia que existia desde os 4 anos de idade dele, e ele vai ter que ir para Los Angeles com esse pensamento na cabeça. E chegando lá é o que eu acho mais interessante na série, que eles respeitam muito bem a personalidade de muitos personagens, reconstruindo elas. Primeiro, nós temos ali, né, o mais famoso que talvez seja o tio Phil, que na temporada anterior era o James Avery, né, fazendo Um Maluco no Pedaço. E agora é o Adrian Holmes, que é um ator, ele já tem esse contexto, só que ali ele não é só um advogado, ele é um político, ele está em uma corrida política para conseguir ser um promotor. E ele tem muito uma coisa de defesa da família dele, né, então tipo, ele pensa o quê? Se for para proteger a minha família, não importa o que seja que tem que acontecer, eu vou fazer, mesmo que seja ilegal. Por exemplo mesmo, o Will ser retirado da cadeia tão rápido foi ilegal. E o tio Phil, ele tem muito esse contexto na história que o Will chega na casa, ele começa a mudar todo mundo ao redor dele, né? Ele traz as raízes de volta para ele. O Will é mais ou menos essa reconexão deles com a vida antiga deles, antes de se tornarem ricos e irem morar em Bel-Air. O tio Phil tem todo esse plot, né? Ele começa a se interessar mais pelo Will e vê que o Will tem sim um futuro muito promissor. E ele tem que ajudar o Will a chegar lá. E ele tem que sempre seguir ao lado do garoto. Seguido por outro personagem que eu adoro muito, que é o Jeffrey, que é interpretado pelo Jimmy Akingba. O Jeffrey aqui, na série original, ele era mais o mordomo da casa, né? Ele continua sendo o mordomo, mas ele era o mordomo da casa que tinha ali suas tiradas sarcásticas e venenosas em relação à família. Aqui, ele é o grande protetor da família Banks. E o Jeffrey, ele tem um plot muito interessante, que tipo, ele tem um filho, né? Ele já tem um filho na série original, mas ele abandonou o filho dele, sabendo da existência do filho dele. E ele foi trabalhar na casa deles, e ele é um grande protetor. Então, tipo, ele é um cara, como o Will até comenta, uma piada na série, ele é como um agente secreto.
ele é colocado para trabalhar, o Philip manda ele recolher informações sobre inimigos políticos dele, né, que ele vai enfrentar na corrida política, e o Jeffrey faz isso. O Jeffrey, ele tem um plot político também na história, que ele manda matar o traficante que estava querendo matar o Will, pro Will não ter mais problemas com ele. Isso já acontece no 4º episódio da série. A gente também tem a tia Vivian, que é uma personagem muito interessante, ela ganha muito mais palco nessa série, que ela tem muito uma luta dela pro antigo eu dela. Ela era uma artista em ascensão na época, no início da faculdade dela, né? Ali que ela conheceu o Phil, antes dela começar a ter uma família dela, e ela estava muito promissora, ela ia chegar em grandes patamares, ela é comparada com pintoras muito famosas na época. Só que acabou abandonando em decorrência da carreira do Philip, em decorrência dela ter uma família, e ela acabou deixando isso de lado, e foi deixando de lado, infelizmente. E ela foi seguir essa jornada dela novamente. Quando o Will chega, ela nota que ele tem uma liberdade incrível. Ela comenta isso no episódio 9 da série, tem 10 episódios da série. E ela comenta, tipo, eu gostei de ter o Will aqui porque ele traz as minhas raízes de volta. É uma liberdade que eu tenho muito boa. Aí a gente tem E ela tá procurando um novo jeito de voltar para essa antiga vida dela. E isso é muito interessante, isso é muito legal. Porque a tia Vivian, ela realmente ganhou muito mais palco nessa série. Em seguida, nós temos a Hillary. A Hillary é uma personagem que eu gosto muito na série, eu achei ela muito interessante. E ela veio muito pro contexto de hoje, realmente. A Hillary é a jovem patricinha, como era já na série anterior, né? Ela é interpretada pela Coco Jones, é a atriz dela. E aqui ela é uma patricinha, né? Como já era antes, totalmente riquinha, e os pais dela sempre fazem tudo por ela, sempre tiram ela dos problemas. Ela é uma garota que largou a faculdade por não ter interesse e busca uma jornada de descobrir quem ela é por meio do que ela quer fazer. E o contexto mais real de hoje em dia, né, que coloca muito no hoje em dia, é o fato de que ela quer ser uma influenciadora da internet. Então ela trabalha na internet, ela grava vídeos aqui, igual eu, por exemplo, que eu falo muito aqui. Ela fala sobre a vida dela, ela arruma muitos problemas ao longo da série por não ler contratos de verdade, quando ela vai morar numa casa de influencers, né? Acaba que ela não lê o contrato direito e isso acaba muito problema para ela, com ela criando uma dívida imensa para pagar o cara que trabalha lá. Fora que a Hillary, ela também tá nessa disputa com a mãe dela, de descobrir o que ela quer fazer e conseguir fazer isso sem ter que recorrer para os pais dela para salvar ela de todos os problemas. Então ela consegue uma dívida de $50 mil, e aí ela tem que dar um jeito de sair disso sozinha, porque ela não quer contar com os pais dela e ela não quer ter que voltar a morar na casa deles, porque isso acabaria com eles, provaria que eles estavam certos e que ela não tem força suficiente para seguir nessa jornada sozinha. Infelizmente, a Ashley, que é uma personagem muito amada no seriado anterior, ainda mais por mim, ela é uma personagem que ela é meio deixada de lado nessa temporada. O máximo que a gente tem muito dela ali é o início dela se entendendo como uma garota LGBTQIA+. Ela começa com esse movimento, ela começa a defender esses direitos, mas é bem raso na série mesmo. Acredito, eu vi o trailer da segunda temporada, eu ainda não vi a segunda, e aparentemente isso é mais trabalhado na segunda. Quando eu for falar sobre a segunda, possivelmente eu vou falar muito mais dela. Mas tem muito mais essa descoberta dela sobre ela ser possivelmente bissexual ou lésbica. Ela não se coloca exatamente em um grupo específico que ela ainda não sabe. Ela já falou, tipo, eu tô interessada em garotas, mas eu ainda não tirei os garotos da minha possibilidade de interesses. Então ela ainda vai descobrir o que ela é. E eu sei que muita gente pode reclamar dessa mudança, né? Já que a Ashley na época ela era hétero e tudo mais. Só que eu achei bem interessante essa mudança. É muito real, é muito interessante. E não é só pra montar uma pauta, né? As pessoas vão reclamar, é claro, que tipo, vai colocar uma pauta. Eu acho que a pauta só dá um problema quando é mal feita. Sendo sincero, tipo, eu particularmente eu sou uma pessoa que eu entendo quem se incomoda com essas mudanças, porque é um personagem que você tem um carinho, você tem um afeto, mas eu também entendo que pode mudar contanto que seja bem feito. Não é igual a série da Velma, que fez uma porcaria naquela série, e faz aquilo lá só pra falar mesmo, só pra lacrar, só pra fingir que é lacração, e faz de um jeito ruim. Gente, a série, se for feito de jeito bom, se for um roteiro bom, vai dar certo. Então confia, você pode até não gostar da mudança, mas dá uma chance, porque pode muito ser legal. E o vilão dos primeiros episódios da série é o Carlton, que é interpretado pelo Ollie Sholaton. E o Carlton, no início, ele realmente tem uma trama bem interessante.
Ele é um cara que ele vive em Bel Air, né? Ele já é um Mauricinho, como a gente fala, né? Ele igual na época anterior. Só que aqui ele é diferente. Ele se sente numa pressão incrível, porque ele quer tentar se encaixar perfeitamente em Bel Air, onde tem muito mais gente branca, né? Infelizmente tem todo esse contexto também racial, né? Sobre negros e brancos e a diferença racial deles, a diferença de dinheiro que cada um tem. Então acaba que isso acaba impactando muito na história. O Will mesmo arruma problema assim que ele chega, porque eles falam... Tem uma palavra nos Estados Unidos que você não pode falar. Eu não posso mencionar ela aqui pra vocês, porque é uma palavra que realmente só negros podem falar. Se você tiver curioso saber, pesquisa na internet, que eu não posso realmente vir aqui e falar isso pra vocês. Me desculpa, tá? O Carlton, ele acaba achando isso não tem problema nenhum eles usarem essa palavra, porque é só uma palavra que é vendida todos os dias em raps que eles escutam, rap de gente negra e tudo mais. E é muito errado, é muito errado o Will, e o Will nota que isso é errado, e o Carlton meio que tá dentro dessa bolha. E o Carlton, uma coisa interessante sobre ele aqui é que ele tem ansiedade. A ansiedade dele vem da decorrência dele tentar se meter na bolha de Bel Air, ele tentar se encaixar completamente em Bel Air, vem do fato de ele tentar sempre orgulhar o pai dele, como se ele não fizesse tudo perfeito, o pai dele não vai gostar dele, como se fosse ver ele com desprezo ou alguma coisa assim, o que acaba levando o Carlton a usar drogas. Ele usa a droga, acho que é Xanax, acho que é o nome dela, ou Xilax, você pode comentar aqui embaixo se você lembrar qual é o nome da droga. E o Carlton acaba usando, ele fala que ajuda ele a ficar ligado, mas isso vai colocando ele cada vez mais no abismo. E isso deixa ele numa situação bem ruim. O Will faz o possível para tentar ajudar ele ao longo da série. Ele tem muita treta com o Will, porque o Will, ele chega na escola e ele consegue tudo que o Carlton tem com uma grande facilidade, enquanto o Carlton tem que lutar muito para conseguir. E isso irrita muito ele. Com o decorrer da série, os dois vão criando uma relação ali muito boa, porque o Will começa a apoiar muito ele e ajudar muito ele ao longo de toda a história. E a gente tem, é claro, o Will Smith, que aqui é interpretado pelo Jabari Banks. Olha que coincidência, né? Justamente o nome da família. E eu tenho que dizer pra vocês, ele entrega muito bem um Will Smith. Faz muito bem o que realmente ele me lembra muito o Will, que seria muito da atualidade, essa série do Maluco no Pedaço fosse atualmente. Eu acho que é uma atuação muito boa dele, eu acho que ele representa muito bem, e ele é muito um garoto que ele realmente ele tem todo o contexto ligado com as questões raciais, né? Ele é aquele cara que, tipo, se você é negro e você não dá respeito pra sua raça, pra cultura da sua raça, pra sua etnia, ele é um cara que ele não vai te ver muito bem. Ele não vai te julgar, mas ele vai achar isso errado, como eu expliquei pra vocês com o Carlton, quando o Carlton tava cantando a música lá e defendeu os caras que estavam falando a palavra, não fazem parte da cultura afro, não pode falar. E o Will explica isso muito bem. E o Will, ele tem todo um contexto muito grande na série, porque o Will, ele tá no meio de uma história, uma briga familiar que tem entre a mãe dele e a tia Vivian. É muito interessante todo o contexto da briga das duas, que elas se afastaram por não conseguirem se entender corretamente. E ainda tem todo o paradoxo do pai do Will na série. O pai do Will é um cara que realmente é desaparecido, igual o Lu na série original, né? Só que aqui ele não é um cara que só abandonou o Will. Ele é um cara que ele foi preso, que é interpretado pelo Marlon Wayans. Ele foi preso e depois que ele foi solto, ele nunca teve interesse em procurar o Will. A defesa dele é que ele não queria que o Will soubesse como ele estava, não queria que o Will visse ele daquele jeito, para ele não se quebrar igual ele se quebrou quando viu o pai dele preso. O Will, ele fica muito revoltado com tudo isso. E a verdade sobre o pai dele é revelado pelo Jeffrey para ele que se o Will soubesse, possivelmente ia quebrar muito a família. E todo o contexto do final da série é muito bom, porque realmente ele quebra a família dele. Porque no final da série acaba com o Will indo embora dali. Todos eles se desenvolvem muito bem durante a série inteira e o Will vai embora depois de mudar a vida de todo mundo ali, muitas vezes para melhor e muitas vezes para pior. Pior porque, por exemplo, o tio Phil e a Vivian começam a brigar muito em relação a Vivian ter abandonado tudo para ajudar na carreira dele. E eles acabam entrando nesses conflitos ao longo da série. E o Will, quando ele vai embora, o Carlton mesmo, ele é o que mais se quebra, indo procurar a Lisa, que na série é a namorada do Will. Ele vai procurar a Lisa para conversar com ela. E o Carlton, ele mostra que ele gosta muito do Will. Ele quer o Will ali. E sem o Will é como se sentisse que falta algo nele.
Termina a série com o Will olhando para a cidade de Los Angeles do alto e questiona o que o Jesse, né, que o Jesse também tá na série, o que o Jesse falou para ele no início. Ele falou que Los Angeles é uma cidade que vai tentar fazer você esquecer de quem você é e de onde veio. E é para ele nunca deixar isso acontecer. Will menciona isso. Ele quebrou todo o contexto familiar que tinha entre eles. Will criou uma família em Bel Air e acaba que no final ele não pôde ficar com essa família porque teve muitos problemas, teve muitas brigas, teve muitas mentiras. Ele não lida bem com o abandono do pai dele. Ele não lida bem com as mentiras que contaram para ele ao longo da vida, que o pai dele simplesmente abandonou ele sem motivo nenhum e que o pai dele nunca esteve preso. Pro Will nunca chegou a informação de que o pai dele estava preso. Só chegou a informação que o pai dele abandonou ele sem saber o porquê. Ele não aguentava essas mentiras. As mentiras que tinham entre a Vivian e a mãe dele, que é a Vi. As mentiras que o tio Phil contava falando que era para proteger ele. O abandono que ele sentiu porque a família Banks nunca foi visitar eles na Filadélfia depois dos 4 anos do Will. E criou um ressentimento muito grande no garoto. Ele até fala no início da série, tipo, eu não quero ir morar em Bel Air com pessoas que eu não conheço. Eu não sei de nada deles. Por que eu tenho que ir para lá? E esse conteúdo da série é muito interessante. Will, ele mudou a vida dele de um dia para o outro e ele tem que aprender a viver forçadamente em um lugar em que ele não se vê encaixado muito bem. Tanto que muitas vezes você pode ver que ele está sempre confortável quando ele está em lugares mais humildes, como é, por exemplo, a antiga fraternidade do tio Phil, que é a fraternidade Alpha. Ele se sente bem, ele gosta de ajudar. E enquanto ajudar a comunidade, ajudar as pessoas que são negras e tudo mais. E é muito interessante tudo isso, a história é contada muito bem e é muito divertida de assistir. Eu assisti em 2 dias, gente. São 10 episódios, são longos os episódios, são 50 minutos mais ou menos. E eu recomendo demais vocês assistirem a primeira temporada de Bel Air, porque ela me deixou muito empolgado para ver a segunda. Eu vou ver a segunda, quando eu ver eu vou falar pra vocês o que eu achei. Como eu mencionei, eu só vi os trailers, né, da segunda temporada, e eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer nela. A série, eu diria que ela é realmente uma série muito boa. Ela tem alguns errinhos, talvez, ali, em algumas coisinhas, mas nada que realmente vai fazer a sua experiência mudar. Você não vai deixar de gostar da série por causa de algum erro ali, roteirista, roteiro ou tudo mais, beleza? Will, eu diria que uma nota que eu daria pra série, se eu fosse dar uma nota pra ela, seria 9,5. É uma série muito boa, é uma série muito divertida, muito interessante o jeito que ela se desenvolve, é um jeito muito divertido de assistir. Tem piadas? Tem, mas são muito curtas e elas são colocadas em momentos-chave, elas não são jogadas igual era na série original. É uma série muito mais de drama, realmente mostra uma realidade em que a gente vive hoje em dia, né? Com redes sociais, com problemas de gangues, com o racismo que ainda existe muito. E Bel Air é uma série muito boa para você assistir. Se você estiver curioso aí, tem tudo no Star Plus. Eu não assisti no Star Plus, né, porque eu sou pobre, então eu assisti, vocês sabem onde. Mas eu recomendo demais Bel Air. E quando eu assistir a segunda temporada eu vou vir aqui falar para vocês. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo muito mais de explicação aqui sobre a série, né, tudo mais. Eu curti muito mesmo, de verdade. Eu recomendo demais. Eu tenho um carinho muito grande por Um Maluco no Pedaço. E com toda certeza, Bel Air faz muito bem o trabalho fazendo uma nova série com esse contexto histórico. E que a série original tinha. É quase uma homenagem à série original, porque é muito bem feita. O próprio Will Smith está trabalhando nela, né? Ele é se eu não me lembro, é um dos roteiristas ou um dos produtores da série. E é muito bom mesmo. Recomendo demais vocês assistirem. Se vocês tiverem gostado desse estilo de vídeo, comentem aqui embaixo outras séries que vocês podem querer que eu fale. Se inscrevam aqui no canal para me ajudar, né? Para me ajudar, que eu tô indo rumo aos 2.000 inscritos. Deixem um like e até o próximo vídeo. Tchau!